Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar início aqui a um curso de Estatística com R. Esse curso eu estou ofertando nas minhas turmas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Então se você estiver aqui no YouTube, sejam bem-vindos, vocês podem também acompanhar esse curso, tá bom? Bom, eu já fiz a instalação aqui do R e do RStudio, estou com ele aqui aberto. Quando você abre ele pela primeira vez, você vai ter algo mais ou menos assim, com essa visão, tá certo? Aqui nós, por enquanto, temos três ambientes, que é o console, que a gente tá esse ambiente aqui da esquerda. Temos a aba Environment, com algumas outras abinhas aqui, que mais adiante, à medida que a gente for precisando, eu vou estar comentando sobre elas. E no canto inferior direito, a gente tem essa aba com as pastas, os plots, onde a gente vai fazer alguns gráficos, ele vai aparecer por aqui. Os packages, quando a gente precisar instalar algum, é aqui que a gente vai recorrer, a gente vai aprender tudo isso. A aba Help, talvez a gente fale sobre ela logo no comecinho do curso. E tem umas outras abas aí que, à medida que a gente for utilizando, eu vou apresentando para vocês, tá certo? Bom, nós vamos fazer inicialmente algumas coisas aqui no R, que é criar um projeto para que tudo que a gente esteja, todo o curso que a gente esteja ministrando já fique salvo em um único projeto, e assim que você abrir esse projeto, você vai ter as aulas abertas, as aulas que a gente for criando, tá bom? Os nossos scripts. Já eu falo mais sobre script e tudo mais. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mudar esse tema. Eu não sei vocês, mas eu não gosto muito desse tema branco, porque grita um pouquinho nos olhos, e aí eu prefiro temas mais escuros. Então eu vou aqui na aba Ferramentas, essa é a primeira coisinha que a gente vai mudar, e vou nessa Global Options, que é a última opção aqui. Bom, entrando em Global Options, você vai buscar esse íconezinho aqui da aparência, tá? Esse item aqui. E aqui a gente pode mudar o tamanho da fonte. Eu vou até mudar um pouquinho, colocar um 12, não sei se um 12 vai soar legal. Vai ser legal de ver. Um 14, vou deixar em 14, tá? Depois vocês comentem aí se querem a fonte maior ou menor, tá bom? Aqui você tem diversos temas e à medida que você vai tocando, ele dá uma prévia do tema. Você aguarda às vezes um pouquinho aí, ó. Ele dá uma prévia e aí você vê que o texto é bem colorido e a gente vai falar mais a respeito disso adiante, tá? Isso é importante, essas cores distintas, porque teremos objetos diferentes aqui, tá? Geralmente eu uso esse GOB, dá uma olhada aí nesses temas, procure o que você acha mais legal, tá? Então eu vou deixar esse tema com essa fonte 12, eu acho que vai 14, eu acho que vai ficar legal, tá? Vou dar um OK, ele já aplicou, estou conferindo aqui se o tamanho tá legal. Qualquer coisa comente aí, tá bom? Bom, aqui a gente está com o console, a gente consegue fazer algumas operações aqui no console. Deixa eu só fazer uma operação básica, uma soma bem simples. Vou dar um Enter, e aí você vê que ele aparece a resposta, 5, né? 2 mais 3 igual a 5, ele mostra aqui a resposta. Só que a gente não vai estar digitando direto no console, fazendo nossas operações, porque aqui a gente não consegue consertar, tá? Eu não consigo deletar, trocar esse 3 por um 4, por exemplo. Tento deletar, ele não deleta. Uma vez impresso aqui no console, você não consegue consertar mais, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai abrir um bloquinho de notas, que nesse bloquinho de notas a gente vai estar escrevendo, e depois eu peço para o console executar, tá certo? Para que, se a gente cometer algum erro, a gente vai lá nesse bloquinho de notas, fica muito mais fácil de deletar, né? Funciona como um bloquinho de notas normal do Windows, tá bom? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Antes de criar esse bloquinho de notas, que você vem aqui nesse íconezinho, com esse documento em branco, com esse maisinho verde, e vai pedir um script novo. Ele vai abrir esse script, é esse ambiente que a gente vai estar trabalhando. Esse script pra gente é um bloquinho de notas, como eu tinha mencionado, tá? Bom, mas antes de fazer isso, eu vou criar um projeto para que tudo fique salvo, nosso curso fique salvo nesse projeto, tá bom? E eu sugiro que vocês façam o mesmo. A primeira coisa que eu fiz aqui no meu computador foi... deixa eu sair daqui de vídeos, e aqui em documentos, eu tenho uma pastinha de R, e aí eu criei aqui uma pasta chamada EP, que é Estatística e Probabilidade com R, então é aqui que eu vou criar o projeto, tá bom? Então como é que eu faço isso? Eu vou aqui nesse ícone superior direito, e clico nele, e aí eu vou abrir um novo projeto. Clicando em novo projeto, ele vai perguntar se você quer criar uma nova pasta no seu computador, ou se já é uma pasta existente. Como a gente já tinha criado ela antes, então eu vou clicar nessa opção aqui no meio e vou pesquisar aqui
o local onde eu fiz. Foi no R e eu chamei de EP com R, tá bom? Vou só tocar na pasta, isso é importante, você não abre essa pasta, tá? Você só toca, deixa ela marcada e clica aqui em abrir. E aí automaticamente ele já vai abrir. Você clica em criar projeto, você vai ver que ele vai dar uma reiniciada, mas ele aparece aqui já o nome do projeto, que é EP com R, foi o nome da pasta que eu coloquei no meu computador. Uma coisa importante de mencionar, que foi uma coisa que no começo, quando eu estava aprendendo R, eu enfrentei esse problema, se você usar o Drive para ficar compartilhando sua pasta no computador já com a nuvem direto, isso pode causar uma certa confusão e o Drive deixa de enviar informações para atualizar, né? Conseguir atualizar essa pasta e deixar salvo na nuvem no seu computador ao mesmo tempo. Então eu sugiro que você faça isso numa pasta somente no seu computador, tá? Não tenta compartilhar aí com o Drive. Não sei se o Dropbox que usar vai dar problema, mas no Google Drive dá esse probleminha. Então eu salvo isso aí no meu computador sem compartilhar essa pasta com o Drive automaticamente, tá bom? Bom, esse aqui é o console, ele, quando você abre o R, eu só fiz mudar o tema, né? A gente abriu ele pela primeira vez, ele traz algumas informações. A importante aqui pra gente é a versão que eu estou trabalhando do R, tá? Atualmente eu estou aqui com essa versão 4.2.1, tá? É importante saber a versão do R, porque sempre que surge uma versão nova do R, quando a gente instala ela, ele não substitui a versão anterior. Isso tem alguns motivos importantes. Existe algum motivo para isso, tá? Porque existem funções que quando você cria, funcionam em determinada versão do R e quando chega uma versão nova, ela não funciona mais. Bom, é preciso ser uma função muito específica, muito profunda de um assunto que você está estudando para que isso aconteça, mas as versões, as funções e as coisas que a gente vai estar trabalhando mais nesse nosso contato aqui com o curso de estatística, elas vão funcionar em qualquer versão, tá? Mas é importante deixar claro que isso pode acontecer dependendo do que você esteja trabalhando. Então, o R faz isso quando você instala uma versão nova, ele mantém a versão nova e a anterior, tá? Então, se você quiser retirar a anterior, não sugiro fazer isso de imediato, mas se você quiser retirar a anterior, você faz esse processo de deletar a versão anterior, mas mantenha então a versão nova e, na dúvida, mantenha as duas versões, porque dependendo do trabalho que você já tenha feito, pode ser que não rode numa versão nova, tá? Já o RStudio, que é esse ambiente que a gente está trabalhando, quando vem uma versão nova que você instala, automaticamente ele substitui a versão anterior. Então você não tem que se preocupar com isso. O RStudio não tem problema a versão que você está trabalhando, tá bom? Bom, o que é que a gente vai fazer? Já criamos o projeto e agora vamos abrir um novo script para fazer essa primeira aula aqui, um primeiro contato com o R, tá? Bom, de imediato eu vou dizer a você que a gente consegue fazer algumas operações aqui, matemáticas, mas antes eu vou começar sempre com um padrão, que é escrever o título da aula. E para você escrever um texto, você vai ter que usar esse símbolo do hashtag, tá certo? Ou o jogo da velha. Comece colocando ele porque o que você escrever, o R não vai identificar como operações, como contas para serem feitas, né? Quando a gente coloca esse hashtag, está dizendo, ó, eu vou fazer uma observação aqui, que não precisa ser lida pelo console, tá? Então eu coloquei essa observação, perdão, esse hashtag, e aí vou colocar o nome da aula, vou chamar de aula 1, primeiros passos com R. Meu teclado é um pouquinho barulhento, vou tentar mudar depois. Bom, vou continuar, vou trazer algumas informações adicionais aqui, além da aula 1. Eu vou dizer quem é que está criando esse script, você coloca seu nome, vou colocar aqui o meu, vou abreviar. E vou dizer que a gente está fazendo o curso de Estatística e Probabilidade com R. Tá certo? E vou trazer também aqui a última informação. Eu vou dizer que esse script está sendo criado na versão do R 4.2.1. É sempre importante manter no seu script em que versão você está criando, porque se você atualizar o R e de repente esse script, alguma função não rode numa versão atualizada, você sabe que você criou na versão 4.2.1. Então você pode instalar uma versão, deixar instalada a versão 4.2.1, porque sabe que esse script roda nela, tá bom? Então eu vou dizer aqui que o script foi criado em R 4.2.1, beleza?
Bom, o que é que a gente vai fazer aqui nessa primeira aula? Eu vou mostrar que o R funciona como uma calculadora inicialmente. Já já a gente fala mais algumas coisinhas. Então, o R funciona como uma calculadora. Eu vou tentar escrever sempre o máximo de observações para que quando você pega esse script no futuro, você reveja seu script, você não precisa assistir essa aula, você só olha para o script e o que você anotou já é suficiente para que você relembre da aula, tá bom? Então, o R funciona como uma calculadora, a gente vai fazer algumas operações. Mas só para vocês terem uma ideia de quão potente é o R como uma calculadora, ele é uma calculadora poderosa, eu vou gerar aqui para vocês um primeiro gráfico só para a gente ter essa impressão. Eu vou utilizar a função plot, que é para criar o gráfico, e vou plotar aqui 1000 números retirados aleatoriamente de uma distribuição normal padrão. Aí eu uso a função rnorm, agora sim, e vou colocar o 1000, porque eu vou... Deixa eu explicar passo a passo aqui. O que é que a rnorm está me trazendo? Ela vai me gerar 1000 números aleatórios retirados de uma distribuição normal padrão. Você nem precisa entender o que é a distribuição normal padrão agora, a gente vai falar disso mais adiante. Mas basicamente ele está sorteando 1000 números dessa distribuição que tem média 0 e desvio padrão igual a 1, tá? E esse plot, essa função, aqui tem uma função dentro da outra, né? Uma para gerar esses 1000 números aleatórios e a outra plot é para plotar isso num gráfico para mim. Ele vai plotar esses 1000 valores, tá bom? Se eu der um Ctrl Enter, e a função é Ctrl Enter aqui, você pode dar um Ctrl Enter com um cursor piscando no final da linha. Ctrl Enter, você vai ver o nosso primeiro gráfico aqui. Esse gráfico, basicamente, foi só gerado 1000 números dessa distribuição. Aqui tem 1000 pontos gerados dessa distribuição normal, tá? Normal padrão. Então, você já observa esse primeiro gráfico aí. Mais adiante a gente vai trabalhar esses conceitos de gráficos, vai ter aulas dedicadas a só isso, a plotar vários tipos de gráfico, gráfico de dispersão, gráfico de histograma e muitos outros, tá bom? Como é que é essa calculadora aqui no R? Eu consigo fazer operações simples, a gente já tinha feito lá no console, a operação 2 mais 3, né? Se eu der um Enter, não acontece nada. Então, sempre que eu quiser ver a resposta para essa operação, eu seguro Ctrl e aperto Enter. É assim que funciona quando você estiver no script. Quando você dá um Ctrl Enter, o R faz o seguinte, ele copia o que está nesse bloquinho de notas, cola lá embaixo, você vê que a resposta apareceu aqui, ó, ele copiou e colou, e fez a operação, que dá 5. Perdão. Deixa eu tomar uma água que a voz está falhando um pouquinho. De volta. A voz ainda não melhorou, mas vamos lá. Então, quando eu fiz 2 mais 3... Ctrl Enter, ele copia, cola lá embaixo no console e executa para mim. 2 mais 3 igual a 5. Aqui aparece a resposta. Você vê que também tem um 1 entre colchete, né? Você não precisa se preocupar com isso agora, tá bom? Mas adiante eu explico por que aparece isso e quando é que vai mudar esse valor. Bom, então, você consegue fazer essa operação de soma, é assim que a gente faz a soma. Você consegue fazer a diferença. Por exemplo... 6 menos 13, dá um Ctrl Enter, aparece a resposta aqui, menos 7, isso aqui é a diferença. Você consegue fazer divisão, deixa eu colocar aqui 22, dividido, você usa essa barrinha, dividido por 7. Ctrl Enter, 3,14, essa aqui a título de curiosidade é uma boa aproximação para o número π, tá? Essa aqui é a divisão. Vou botar um D maiúsculo aqui para seguir o padrão. E você consegue fazer a multiplicação. Muitos de vocês já devem saber como faz essa multiplicação. Ó, é usando esse asteriscozinho. Então, 3 vezes 4. Se eu der um Ctrl Enter, aparece a resposta aqui embaixo, que 3 vezes 4 é igual a 12. Tá certo? Então, aqui temos a multiplicação. O teclado é barulhento. Certo? Então, a gente consegue fazer essas operações mais básicas. A gente consegue fazer exponencial também. Por exemplo, se eu fizer exponencial, essa aqui é a função o e elevado a um número, né? Então, eu vou botar exponencial e elevado a menos 2, por exemplo. Então, Ctrl Enter, aparece a resposta lá embaixo,
da operação da potenciação, né? E a operação foi essa, tá? É o número de Euler, né? Elevado a menos 2. Vou fazer assim. A menos 2. Tá certo? Então a gente usa esse chapéuzinho aqui para simbolizar a potenciação, tá? É claro que esse chapéu pode ser utilizado para fazer... Deixa eu fazer uma potência mais simples aqui, ó. Por exemplo, 2 elevado a 3. O chapéu, o acento circunflexo, né, é usado para fazer a potenciação. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Vocês sabem que vai dar 8. A resposta aparece aqui embaixo, tá certo? Então, aqui é 2 elevado a 3. Mais uma potenciação. Vou botar o P maiúsculo. Você consegue fazer a radiciação, tá? Deixa eu fazer aqui a raiz quadrada de 81, por exemplo. A raiz quadrada de 81 também é uma função, ó, SQRT. Eu esqueci de dizer, né? A função sempre você digita o nome dela e abre e fecha o parênteses, e dentro dos parênteses vocês colocam os argumentos que essa função precisa. SQRT é a raiz quadrada, eu vou colocar o número que eu quero tirar a raiz quadrada dentro. Então, 81. Se eu der um Ctrl Enter, a raiz quadrada de 81 dá 9, tá bom? Então aqui é a radiciação, tá? Na verdade é a raiz quadrada. Opa, raiz quadrada. Na verdade é a raiz quadrada. Se você estiver curioso para saber como é que eu tiro uma raiz cúbica, uma raiz quarta, a gente vai ter que usar uma potência em fração. Por exemplo, se eu quiser tirar a raiz cúbica de 2, não tem uma função para tirar a raiz cúbica de 2. Você vai ter que manipular. Você vai ter que fazer 2 elevado. Lembra que a raiz cúbica de 2 pode ser escrita como 2 elevado a 1/3. Então você bota 1 dividido por 3, tá? Entre parênteses aqui, pessoal. Eu confundo com as chaves por conta do LaTeX, tá? Então aí, 2 elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2. Você dá um Ctrl Enter, você obtém aqui o valor aproximado, tá bom? Muito bem, então aqui é radiciação mais uma vez. Radiciação, ok. Bom, você consegue fazer várias operações, você pode pesquisar um pouquinho de outras operações, por exemplo, função logaritmo, só para título de curiosidade. Agora eu estou na dúvida se o log é com L minúsculo. Bom, aqui ele já dá uma sugestão. O autocompletar do RStudio já dá uma sugestão. Você vai colocar o x que você quer calcular o log e vírgula a base que você quer calcular. Se eu não me engano, se você não escrever nada, a base é E. Fica o logaritmo natural. Mas, por exemplo, log de 100 na base 10. Não, Ctrl Enter, isso dá 2, porque 10 elevado a 2 dá igual a 100, tá bom? Então aqui é o logaritmo. Função log. Tá bom? Então tem várias operações, a gente pode ficar brincando com vários tipos de operações, trigonometria, funções trigonométricas e tudo mais, para mostrar que o R é sim essa ferramenta poderosa, tá bom? Voltando mais uma vez para aquela função R enorme, eu consigo gerar, podemos gerar, deixa eu gerar aqui 10 números aleatórios de uma função normal padrão. Lembra que a R enorme gera esses números? Eu gerei 1000 ali e plotei nesse gráfico que vocês estão vendo, mas eu quero gerar agora para que ele me mostre esses números. Diga quem são os valores dele. Então eu vou botar assim, R enorme, vou abrir parênteses e vou pedir 10 números só. Se eu der um Ctrl Enter, ele aparece aqui no console, ó, 10 números gerados dessa distribuição normal padrão, tá? São números, a título de curiosidade, são números que giram em torno do zero, para mais ou para menos, em torno de entre 0 e... Não é entre 0 e 1, né? 0 é o valor médio e 1 é o desvio... O valor médio é 0 e o desvio padrão é igual a 1. Então os números vão estar próximos desses valores, a grande maioria entre menos 1 e 1, mas podem passar para mais e para menos, tá? Bom, então os 10 números foram gerados aqui, ó. Você
obter esse primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E olha só, esse aqui é o oitavo número. Agora a gente consegue entender por que esses colchetes aparecem, tá? Então, esse primeiro colchete aqui está dizendo, ó, eu comecei do 1 aqui. Aí esse é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo. E agora, ó, é o oitavo número aqui. Oitavo, nono e o décimo, tá certo? Então, essa é a razão por esses números aparecerem aí entre colchete, beleza? Bom, vamos mostrar algumas coisas também que o R pode estar fazendo, que é o seguinte, eu vou começar definindo alguns objetos, tá certo? O R tem esse poder de armazenar alguns objetos na sua memória, e quando você precisar utilizar esses objetos, você chama eles e opera normalmente, tá bom? Então, vou deixar esse comentário. Vamos armazenar alguns objetos no R. Bom, como é que a gente faz esse processo de armazenamento? Sempre que você quiser definir um objeto, você diz o nome dele. Eu vou começar definindo um objeto chamado X aqui. Você vai fazer uma setinha apontando para a esquerda. Eu vou até dar um espaço aqui para que você veja essa seta melhor. Você pode dar um espaço entre o objeto que você está definindo e a seta, e depois colocar a resposta dele. Por exemplo, vou definir esse objeto como sendo 3. Mas você não pode jamais dar esse espaço aqui na setinha, tá? O menor e o tracinho devem ficar juntos, né? O tracinho de menos, né? Então o menor e esse tracinho de menos, ele formam uma setinha apontando para a esquerda. Devem estar sempre juntos esse símbolo, tá? Então eu estou definindo um objeto X que vale 3. Eu vou dar um Ctrl Enter e eu quero que vocês olhem para essa aba aqui, Environment, que é onde vai armazenar os objetos, tá? Ctrl Enter, ele acabou de armazenar um objeto que é um valor numérico, vale 3, tá? O X vale 3. E aí, uma vez armazenado esse objeto, você consegue fazer algumas operações com ele. Por exemplo, X mais X. Se eu der um Ctrl Enter, ele dá aqui a resposta que X mais X vale 6. Sim, porque X foi definido como sendo 3. Então, 3 mais 3 de fato dá 6. Você pode fazer qualquer operação. X ao quadrado, que vai dar 9. E assim sucessivamente, tá certo? Então, o objeto fica armazenado na memória do R, tá? Bom, a gente consegue definir objetos de uma maneira bem curiosa também. Eu vou definir um objeto aqui chamado massa, tá certo? Vou medir a massa de algumas pessoas, que a gente chama popularmente de peso, né? Mas os físicos me matariam se eu chamasse isso aqui de peso. Então, vou chamar de massa. Uma setinha apontando para a esquerda. E eu quero medir a massa de 5 pessoas. Estava com 5 pessoas trabalhando em alguma determinada pesquisa, precisei medir a massa deles. Vamos inventar alguns números aqui. Bom, como eu vou definir 5 pessoas, eu quero criar um vetor, né? Um vetor com esses 5 valores. Eu vou usar uma função chamada concatenar. Ela é uma função bem importante aqui na estatística. Ela se escreve simplesmente com um C, e aí você abre e fecha parênteses. Agora eu vou escrever as 5 massas dessas 5 pessoas. Vamos dizer que a primeira tem uma massa 63, vírgula, vou colocar a próxima, vou colocar só valores inteiros aqui, tá? Vou dizer que a segunda tem massa igual a 70, ou peso igual a 70, né, na linguagem mais popular. O próximo eu vou dizer que tem massa igual a 65. O próximo 80. E o quinto, né? Já foram 3. O quinto eu vou dizer que tem massa igual, sei lá, 109. Deixa eu dar aqui o valor. Vou dar um Ctrl Enter. Você vai ver que esse objeto acabou de ser armazenado aqui em cima também. A massa do objeto. Está dizendo que são números e vão de 1 até 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá certo? Ele tem 5 colunas. Está dizendo que tem 5 colunas aqui, tá? De 1 até 5. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá bom? Agora eu vou dizer que a gente mediu a massa dessas pessoas, dessas 5 pessoas, e mediu também a altura delas. Então eu vou definir um novo objeto com as respectivas alturas. O objeto vai se chamar altura. Uma setinha apontando para a esquerda, e a gente vai inventar aqui alguns valores. Vamos dizer que essa pessoa que tem massa 63, ela tem 1,72 de altura. A próxima tem 1,69.
A próxima tem 1,65, por exemplo. A próxima tem deixa eu colocar aqui um número, 1,88. E a última, ela tem 1,81. Criamos aqui alguns valores inventados arbitrariamente, né? Vou dar um Ctrl Enter, ele salvou aqui mais um objeto, que foi a altura, tá? O que é que a gente pode fazer ainda com esses objetos que acabaram de ser criados, tá? Deixa eu juntar aqui. Bom, eu consigo fazer algumas operações curiosas. Por exemplo, eu consigo pegar a altura, se eu escrever simplesmente o nome altura, que é o nome do objeto, e elevar ao quadrado, vamos ver se isso aqui dá certo. Pronto. Dei um Ctrl Enter. O que ele fez quando eu fiz a altura ao quadrado? Ele pegou cada uma dessas alturas, olha que curioso, ele pegou a primeira altura, 1,72, e elevou ao quadrado. Esse aqui é o valor dela. Depois pegou 1,69, elevou ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, quando eu faço a altura ao quadrado, ele pega cada uma das entradas e está elevando ao quadrado, tá bom? O que é que eu quero fazer? Eu quero pegar, na verdade, a massa e dividir pelo valor da altura ao quadrado, tá certo? Vou dar um Ctrl Enter e aqui você vai ver os valores dela. Tá? Aqui são os valores da massa da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Então, temos aqui alguns respectivos valores, tá? Esses são estes valores aqui que estão aparecendo aqui embaixo, tá? Massa dividido pela altura ao quadrado. Bom, como a altura aqui está toda em centímetro, né? 1,72 é 1,72 centímetros. Então, esse valor aqui ficou desse jeitinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa altura e vou transformar para metros. Não sei se vocês conhecem o índice de massa corporal. Ele é medido com a sua massa dividido pela altura ao quadrado. Só que essa altura tem que estar em metros. Então, para transformar em metros, eu vou botar um pontinho aqui separando. É o nosso separador decimal, tá? Então, essa primeira pessoa ela tem 1,72 centímetros. Então, a unidade passou para metros aqui. Isso é importante mencionar que o ponto é o separador decimal aqui no R. Eu vou até deixar essa observação aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer a divisão 7, acho que a gente já tinha feito até uma divisão aqui, 22 dividido por 7, ó, deixa eu dar um Ctrl Enter de novo, ó, 3,14, aquela divisão que a gente tinha feito. Então é importante mencionar que o ponto é o separador decimal, isso é extremamente importante, não a vírgula, a gente está acostumado a usar a vírgula, mas o R tem a notação americana, tá? Então quando eu pego essa altura agora, deixa eu redefinir esse objeto, tá? Troquei ele aqui, troquei ele para unidade em metros. Então, quando eu pego a massa dividido pela altura ao quadrado, a gente obtém esses valores aqui. Tá certo? Muito bem, massa dividido pela altura ao quadrado é o que a gente chama de índice de massa corporal. Então, eu vou definir um novo objeto chamado IMC como sendo justamente esse quociente. O quociente da massa dividido pela altura ao quadrado. Então, massa dividido pela altura ao quadrado é o que eu estou chamando de IMC. Ele salvou esse objeto aqui, ó. IMC salvou os seus respectivos valores. São 5 números. Se você quiser saber quais são esses 5 números, você pode digitar o nome do objeto e dar um Ctrl Enter. Aí ele mostra aqui no console, ó, todos os valores mais uma vez. Tá certo? Então, esse é o índice de massa corporal. E veja como o R faz essa operação de maneira curiosa, porque ele está pegando para cada entrada o valor da massa e dividindo pela altura ao quadrado. Aí dá essa primeira resposta. Depois ele pega a segunda entrada, dividido pela altura ao quadrado, e dá a segunda resposta, e assim sucessivamente. É assim que ele faz essas operações quando a gente está com essa função concatenar. A gente cria esse vetor. É importante destacar que esses dois vetores eles têm que ter a mesma quantidade de entradas. No caso são 5, né? Foram 5 pessoas que foram medidas aqui a massa, e essas 5 pessoas mediu sua altura. Se os valores forem diferentes, um tiver 5, outro tiver 6, por exemplo, aí você não consegue fazer essa operação, tá certo? Então a gente consegue fazer, criamos esse objeto aí, que é o índice de massa corporal dividindo a massa pela altura ao quadrado, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora é calcular, a priori, eu vou calcular a média da massa dessas pessoas.
Se você bem lembra da média, como é que a gente calcula a média, tá? Então, vou começar assim. Vamos calcular a média das massas. Como é que eu calculo a média das massas? Eu devo somar todas as massas e dividir pela quantidade de massas que eu somei, né? São 5 pessoas, eu vou somar as 5 massas e vou dividir por 5, essa é a resposta, tá? Para a gente fazer essa soma, eu posso simplesmente digitar sum, que é para a gente fazer a soma. Ele vai abrir, eu dei um enter aqui, tá? Aí ele já abre e fecha o parênteses. Abriu, fechou o parênteses, e aí eu vou dizer o que é que eu quero somar. Eu quero somar a massa. Se eu só escrever isso, ó, ele já entende que a massa é um objeto, que é um vetor com 5 entradas, e se eu quero a soma, eu quero a soma dessas massas, de cada uma das entradas. Então ele já fez essa soma para mim, com essa função. Somar e o nome do objeto massa, tá certo? Então ele fez essa soma. Só que a média é essa soma dividido por 5. Já que são 5 elementos aqui, nessa massa aqui nós temos 5 elementos. Bom, eu posso colocar um 5 aqui e dar um Ctrl Enter. A média vai dar 77,4 ou 77,4. Só que, e se eu mudar? E se eu colocar 6? Aí eu vou ter que vir aqui e trocar para 6. Se eu colocar 7, eu vou ter que vir aqui e trocar para 7. Eu não quero que isso aconteça. Quero que ele fique um processo automático, que eu não preciso mexer nisso. Então, tem uma maneira de contar quantos elementos tem na massa. Deixa eu só mostrar isso antes, ó. Para contar quantos elementos tem na massa, você escreve length, assim com TH, length, não sei pronunciar direito. Isso aqui é comprimento, tá? Você vai abrir o parênteses e vai colocar comprimento de quem você está querendo medir. Comprimento da massa. Se você der um Ctrl Enter, ó, ele contou pra gente, ó, na massa tem 5 elementos. O vetor tem 5 entradas, tá? Tem 5 elementos aqui. Então eu vou pegar esse comprimento e vou colar aqui, ó, para ficar um processo mais automático, ó. Então o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou calculando, somando o valor da massa e dividindo pela quantidade de elementos que tem na massa, quantidade de entradas. Então eu estou somando todas as massas, que vai dar 77,4. Vai dar quanto? 387, né? E aí eu divido pela quantidade de elementos que tem em massa. Quantas entradas ela tem? Tem 5. Vai dividir por 5 e aí a gente vai obter esse valor aqui também, tá? Ctrl Enter, 77,4, como a gente já tinha feito antes, tá certo? Então esse é o valor médio, tá certo? Geralmente a gente representa a média com o símbolo x barra, y barra, dependendo da variável que a gente está trabalhando. Se a variável for x, a gente chama de x barra, uma barrinha em cima, tá? Então é simplesmente para chamar de média. Então eu vou chamar aqui, vou definir essa soma da massa dividido pelo comprimento da massa, eu vou chamar de x barra. Eu não consigo escrever a barrinha em cima, então eu vou chamar de x barra. Vou definir como sendo esse objeto. X barra pra gente, vai criar um novo objeto aqui, tá vendo? Ó, o x barra vale 77,4, tá bom? Então, o x barra pra gente é a nossa massa, beleza? Então, calculei o valor da média. O que é que eu quero calcular aqui mais, além do valor da média? Eu quero calcular o desvio padrão. Você nem precisa entender direito o que é o desvio padrão nessa altura do campeonato. A gente está só na primeira aula. Mas adiante eu vou falar dessa medida de dispersão, tá? Em torno do valor médio. Como é que eu calculo esse desvio padrão? Vou explicar como é que calcula, mas adiante no curso a gente dá um significado melhor para isso. Esse desvio padrão a gente calcula assim. Vamos falar do desvio padrão da massa. Eu vou pegar cada valor da massa, o primeiro é 63, vou subtrair esse valor do valor médio, que foi 77,4. Quando eu subtrair esses dois valores, eu elevo ele ao quadrado. E aí eu vou fazer com cada entrada, o 70, que é o próximo, menos 77,4, que é o valor médio, elevo isso ao quadrado, somo com o próximo, 65, menos o valor médio, 77,4, elevo isso ao quadrado, vou fazendo para todas as entradas. Depois que eu fizer essas contas, eu somo tudo, elevo ao quadrado e vou dividir pela quantidade de elementos que tem na massa. Isso é chamada variância. A raiz quadrada disso é o chamado desvio padrão. Não precisa entender isso agora, mas eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer isso aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar cada massa, cada valor da massa, e vai subtrair
da média, que é o x barra, a média das massas, tá? Vou subtrair do x barra. Quando eu fizer essa subtração, eu vou levar esses elementos aqui ao quadrado. Elevar ao quadrado, coloco o chapéu e o 2, tá? Então eu peguei cada massa, essa conta está sendo feita assim. Como eu peguei o objeto massa, o R já entende que esse objeto é um vetor, então ele vai pegar a primeira entrada, vai subtrair da média, vai elevar ao quadrado depois. Segunda entrada, menos a média, eleva ao quadrado e assim sucessivamente, tá bom? Então fiz isso aí, massa menos x barra, que é o valor médio, elevei ao quadrado. Agora eu quero somar todos esses valores. Então você soma todos esses valores. E você divide, eu não sei nem se eu falei, porque pelo que a gente vai dividir se eu falei correto, tá? Mas a gente vai corrigir agora se eu falei errado. Então você vai dividir pela quantidade de elementos que tem na massa, menos 1. Essa é a chamada variância, tá? Tem um menos 1 aí na brincadeira, não lembro se eu tinha dito. Comprimento da massa. Só que você vai subtrair 1. Mas adiante eu explico por que a gente subtrai 1 para essa variância, tá? Vou colocar uns parênteses aqui para dizer que a gente está fazendo essa conta. O que é que a gente está fazendo? Some a massa, as diferenças da massa menos o valor médio da massa, que é o x barra, eleve isso ao quadrado, some todos esses valores e divida pela quantidade de elementos que tem na massa, quantas pessoas você pegou, menos 1, tá? Isso é chamado variância. Bom, isso aqui vai dar um valor, vou dar um Ctrl Enter aqui, 355,3. A variância é uma unidade que está ao quadrado, porque eu levei aqui ao quadrado, né? Então, se eu estou trabalhando com massa, que é em quilogramas, essa variância vai estar em quilogramas ao quadrado, tá? Não é uma maneira boa de trabalhar, a variância não é muito legal de interpretar, então a gente calcula o desvio padrão, que é tirar a raiz quadrada disso, porque a gente traz para a unidade de quilogramas. Mas adianta eu comentar a respeito disso com mais detalhes, tá? Então não precisam se preocupar com isso agora. Bom, então o que é que eu faço aqui? Eu vou tirar a raiz quadrada de toda essa galera. Como é que eu tiro a raiz quadrada? Função SQRT. Vou abrir um parênteses e vou fechar aqui no final. SQRT dessa galerinha, dou um Ctrl Enter. Ele deu 18,84 aproximadamente, 85 se você quiser arredondar, tá bom? Bom, esse é o valor do desvio padrão. Então, deixa eu só escrever isso aqui. Isso aqui é o desvio padrão. Desvio, quase não sai, padrão da massa. Ou das massas, tá? Então, o desvio padrão dessa variável massa é calculada desse jeito. Nessa altura do campeonato, você já deve estar pensando, poxa, é muito trabalhoso calcular média e muito trabalhoso calcular desvio padrão, variância. Deve ter uma maneira mais simples, né? E a resposta é sim. Já que o R é um programa estatístico, existe uma maneira muito mais prática de se calcular tudo isso. É natural que exista. Senão a gente fica com um trabalho muito gigantesco, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se você quiser calcular a média e o desvio padrão, funciona assim. Então, vamos lá. Média e... Deixa eu botar um acento. Média e desvio padrão. Como é que eu calculo a média? Lembra que a média da gente tinha dado, o nosso x barra tinha dado 77,4? Eu posso calcular a média com uma função chamada min. A média de quem? Eu quero a média da massa. Você pode fazer da altura também se quiser. Ó, o Ctrl Enter. 77,4, ele já traz para mim a resposta. Ó. Lembra como a gente fez a média antes? Cadê? Tá por aqui, né? A gente somou a massa e dividiu pelo comprimento da massa. Quantos elementos tem ali sendo somados? E a gente chamou isso de x barra, como se fosse a média. Mas existe já no R essa função para calcular isso, ó, min. Então, min da massa já me deu a resposta aqui. Não precisei dar esse rolê todinho, né? Então, min da massa calcula a média. E o desvio padrão tem também uma função chamada SD. Desvio padrão da massa. Deixa eu dar um Ctrl Enter. Exatamente o mesmo valor, 18,8494. Tá? Então, essa função aqui a gente calcula o desvio padrão.
Então, é isso. A gente sempre tem na maioria das vezes vai ter essa alternativa de já existir uma função para esses conceitos estatísticos mais comuns. E aí a gente só precisa saber como é o nome dessa função, tá certo? A gente chama ela e aí facilita muito a nossa vida para a gente não ter que criar uma fórmula desse tamanho aqui, sendo que já existe no R pré-definido. Quando não existir, a gente pode criar uma função, mas esse é assunto para aulas mais adiantes. A gente vai aprender a criar algumas funções, tá certo? Aqui no R. Então é isso. Então, o objetivo dessa aula foi só fazer esse primeiro contato, entender como é que o R funciona, criar o nosso primeiro projeto, mexer um pouquinho nos temas aqui na fonte, que vocês escolham uma fonte e um tema mais agradável para vocês, criar esse projeto que a gente vai estar trabalhando, e essa foi a nossa primeira aulinha para a gente começar a mexer, tá certo? Aqui no R, se familiarizar. Então a jornada vai ser um pouquinho longa, mas a gente vai aprender muito, tanto a mexer no R, como alguns conceitos estatísticos. E um alerta importante é não se preocupe com, se você não entende direitinho ainda essa questão de desvio padrão, de variância, a própria média, a gente já é uma coisa muito mais familiar para a gente, mas esses conceitos vão ser ensinados mais adiante, vai ter a parte que a gente aborda um pouquinho da teoria, comenta um pouquinho a respeito da teoria e explica direitinho como é que a gente deve interpretar esses resultados, tá bom? Então essa é a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado e vamos seguindo em frente, logo mais teremos mais aulas, beleza? Deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de um detalhe que é salvar o nosso script. Vocês vão clicar aqui nesse disquetezinho azul aqui, que é para salvar, e aí você coloca o nome, eu vou colocar como sendo aula 1, mesmo título da aula, né? Você pode até copiar e colar, aula 1, primeiros passos no R. Vou salvar. Não posso usar 2 pontos, eu acho. Deixa eu trocar aqui por um tracinho, então. Deixa eu olhar se é válido agora. Pronto, salvou. Você vê que muda o título aqui do script. Você pode colocar simplesmente aula 1, se você quiser, para não ficar tão comprido. Acho que o meu ficou um pouquinho comprido, tá? Quando vocês forem fechar, talvez ele peça... Deixa eu fazer o teste aqui. Ele pergunta se você quer salvar, tal. Você pode dar um don't save aqui, tá? Ele quer que você salve todo esse ambiente. Não precisa quando você abrir. Ou salve, tanto faz. Não vai ter tanta importância. Agora sim, estamos encerrando. Até a próxima aula, pessoal. Valeu, obrigado aí.